nós estamos vendo um casamento promíscuo entre igreja evangélica e outras igrejas, outras religiões. Não estou falando de união de evangélico com evangélico, protestante com protestante. Nós já estamos vendo padres pregando na igreja evangélica, pastor pregando na igreja católica, cantor cantando no candomblé. Vocês estão vendo isso ou não? Recentemente nós vimos um cantor pseudo-gospel evangélico cantando num terreiro de macumba. Ou nós, que somos pregadores da palavra, pregamos, ou nós seremos engolidos por aquilo que não é a verdade. Eu tenho um compromisso com essa igreja e com muitas pessoas que nos assistem, e eu não posso me calar diante dessas coisas que estão acontecendo. Nós estamos vivendo sinais assustadores do retorno de Cristo, e hoje aqui eu vou começar uma série, nem todos vão gostar. Muitas pessoas talvez vão pensar que eu estou falando mal de religião dos outros, não é verdade, mas eu vou falar. Ok? Eu vou falar. As profecias bíblicas, irmãos, elas são de extrema importância. Eu vou usar aqui uma regra da teologia que se chama tipologia bíblica. O que é tipologia? É a Bíblia usando símbolos e tipos para explicar a literalidade, a realidade. Por exemplo, o que representa mulher na Bíblia? Toda vez que você abre a Bíblia e está falando mulher, ela representa igreja. Então você tem duas mulheres na Bíblia que são representadas como igreja. A mulher vestida de linho fino, branco, puro, resplandecente, que é a igreja do Senhor, e tem a prostituta, que também representa igreja. Tem a igreja de Jesus, lavada e remida no sangue do Cordeiro, e tem a prostituta, é aquela que prostitui em nome da religião. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, a prostituta na Bíblia, ela é representada por uma mulher, e a Bíblia diz que ela tem filhos. Veja você que há igrejas denominacionalmente evangélicas que são chamadas na Bíblia de filhas da grande prostituta. Para mim, são essas que estão fazendo essa união. Eu posso ficar com 3 pessoas, eu posso ficar só com a minha família dentro dessa igreja. Mas vocês nunca vão ver esse pastor aqui permitir uma mistura. Esse mal a gente não carrega. Vamos lá. Sempre então, quando nós lermos na Bíblia sobre mulheres, elas irão representar igreja de modo geral. O detalhe é que a Bíblia fala de 2 mulheres, uma é pura, que é virgem, a outra é uma meretriz, uma prostituta. Vamos ver aqui, em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 1, vamos ler alguns textos. Apocalipse 12, no versículo 1, nós vamos ver primeiro que mulher na Bíblia, como representando a igreja, é um grande sinal. Diz lá assim, ó: e vi um grande sinal no céu. Olha para mim, você está lendo comigo que o que nós lemos aqui é um grande sinal, um sinal do fim dos dias. Gente, vocês precisam prestar muita atenção no que você vai ouvir agora. Diz assim: e vi um grande sinal no céu, uma mulher. A mulher representa o quê? Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa com 12 estrelas. Isso não é difícil interpretar. As 12 estrelas aí são as 12 tribos de Israel, é a nação eleita. Essa mulher vestida de sol é a igreja e ela gera um filho. Prossegue. Ela estava grávida com dores de parto e gritando com ânsia de dar à luz. Está falando da igreja. Vamos continuar. E viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho. Quem é esse? É fácil.
é o diabo, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Presta atenção nesse símbolo, 7 cabeças e 10 chifres. Sobre as suas cabeças, 7 diademas. Pode continuar. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Agora ficou claro que o dragão é quem? O diabo, que arrastou a terça parte dos anjos. Agora olha lá. E lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da igreja. Eu vou lendo, interpretando. Parou diante da igreja que estava para dar à luz, para que, dando à luz, roubasse-lhe o filho. Prossegue. E a mulher deu à luz a um homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. Quem é esse homem? Jesus. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, falando que Jesus subiu ao céu. Prosseguindo. E a mulher fugiu para o deserto. Agora eu vou te explicar uma coisa. Na tipologia bíblica, o Egito tipifica o mundo, o deserto é aonde a igreja está. O povo de Israel passou toda a sua trajetória no deserto. O objetivo era Canaã. Na tipologia, você sai do mundo, fica no deserto, rumo a Canaã, que é o céu. Hoje nós estamos aonde então? No deserto. Essa mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada por 1260 dias. Tudo isso são simbolismos. Prossegue. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Vamos lá interpretar todo esse texto aqui. Em primeiro lugar, a mulher vestida de sol ali é o que, gente? É o que? A igreja. O dragão é o diabo. Veja você que o dragão que persegue a mulher, que é o diabo, ele tem coisas que ele produz. Veja no verso 13 e 14. O verso 13 e 14. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que deu à luz a um filho homem. Verso 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, a metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ao mesmo tempo que é dragão, é serpente. Esse é o nosso lugar de proteção por Deus. Você percebe que o texto ali está deixando muito claro que Satanás perseguiu a igreja no início, persegue a igreja hoje e vai continuar perseguindo a igreja. Mas quando Satanás percebeu que perseguia a igreja, estava ajudando a igreja, matava 10, nascia 100, matava 100, nascia 1000. Eu e o pastor Ai, que a gente cantava uma música assim, ó. Eles queimavam os irmãos na fogueira, mas não arrancavam do peito a sua fé. A voz do povo de Deus era trovão, e a fogueira tinha clarão. Jesus brilhava muito mais. E tem uma parte que fala assim, ó, matavam 10, nasciam 100, matavam 100, nasciam 1000. Igreja, gente, quanto mais você persegue, mais ela cresce. Satanás percebeu que perseguir a igreja não é uma boa para ele. Então ele produz uma igreja híbrida. Uma igreja que tem tudo de igreja, CNPJ de igreja, parecida com igreja, dons pseudos de igreja, mas não é a igreja. Satanás percebeu que ficar batendo na igreja, matando o cristão não era o suficiente, então ele gera a prostituta, a falsa igreja, a igreja que não é igreja. E a Bíblia chama essa outra mulher de a grande prostituta, a grande meretriz. E por que ela é a grande prostituta? Porque ela é idólatra. Ela é casada com Deus, mas se prostitui com outros ídolos, com outros deuses.
ela se prostitui com os reis da terra, ela é envolvida em política, ela é envolvida em estatalizações, ela é envolvida com tudo que não tem nada a ver com Deus. Ela governa os reis, ela põe e tira reis. Por isso que a Bíblia chama ela de grande prostituta. Vamos ver as características dessa grande prostituta? Para saber quem é ela. É uma igreja. É uma igreja. Apocalipse capítulo 17, no versículo 1, por favor. Para entender quem é essa grande prostituta. Apocalipse 17, versículo 1. Diz assim: e veio dos 7 anjos que tinha 7 taças, e falou comigo dizendo: vem e vou te mostrar a condenação da grande prostituta. Veja você que há pouco nós falamos de uma mulher, que é a igreja verdadeira, vestida de luz. E agora nós vamos falar de outra mulher, que não é a igreja verdadeira, mas também é uma igreja. Ela é a grande prostituta. Diz assim, ó: a mulher cheia de condenação, a grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. As águas aí, as nações. Prossegue o texto: com a qual fornicaram os reis da terra. Gente, é muito claro o texto, não preciso nem interpretar, mas vamos lá. E os que habitam sobre a terra se embebederam com o vinho da sua prostituição, da sua fornicação. Você vê aqui que o texto está falando de uma igreja que faz prostituições com os governantes da terra. Quem está entendendo até aqui? Vamos continuar o texto? E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher, agora já não é a mulher vestida de sol, uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Você sabe o que é cor escarlata? Quem aqui sabe? Deixa eu ver se tem alguém de cor escarlata. Pastor Fernando, você está de escarlata, mas você não é a besta, não. Só fica em pé para a igreja ver a cor, para o povo entender. Aquilo é o escarlata. Essa cor é a cor das vestes sacerdotais, uma veste sacerdotal. Obrigado, pastor Fernando. Essa mulher está vestida de púrpura, cor escarlata, que está cheio de nomes de blasfêmia. Agora lembra que eu te disse sobre as 7 cabeças e os 10 chifres? Essa mulher tem 7 cabeças e 10 chifres. Continua o texto. E a mulher estava vestida de púrpura escarlata. Agora é um azul meio roxo com o vermelho da escarlata. É a cor das estolas sacerdotais dessa igreja. Continua. E ela é adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E ela tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Continua. E na sua testa estava escrito: mistério, a grande Babilônia. Agora uma coisa que essa geração precisa entender. A grande Babilônia que a Bíblia fala no livro de Apocalipse é uma igreja. Não é a Babilônia literal da Pérsia. Tem gente por aí que pensa que Babilônia é só um sistema. Sai da Babilônia, sai do sistema. Não, essa Babilônia ali é uma igreja. É a Babilônia espiritual, é uma igreja. E continua: a mãe das prostituições e abominações da terra. Essa mulher prostituta, vestida de púrpura, vestida de escarlata, ela é a mãe da idolatria, ela é a mãe das prostituições, ela é a responsável por toda a desgraça espiritual do mundo. Estou te falando que a mensagem é séria. Hoje você não vê a gente falar isso mais porque não é politicamente correto. Por isso que a hora que for para a internet não vai ter comentário. Senão, já imaginou? E veja, ela é a mãe de todas as prostituições espirituais da terra. Tem gente fazendo culto, fazendo união, e a Bíblia diz que é a mãe de todos os pecados. Tem gente se unindo em nome da unidade, agora também da tal da ideologia de gênero, e uniu. E a Bíblia diz que essa mulher,
A grande prostituta é a mãe da idolatria, é a mãe da prostituição, ela é a responsável por todas as desgraças morais e espirituais da terra. Continua. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Gente, mais claro do que isso. Nenhuma denominação matou mais crente protestante do que essa igreja. Essa mulher vestida de púrpura, vestida de escarlata, é a mãe das abominações da terra, e ela está embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu a mulher, diz João, me maravilhei com tamanha admiração. Prossegue. E o anjo me disse, o anjo deu uma bronca em João, você está pensando que essa igreja é verdadeira, João? Porque João falou, uau, que igreja poderosa, olha o tamanho dessa igreja. O João falou, você está louco. O anjo falou, você está pensando que essa igreja, por que você está admirando? Veja que até João foi pego de surpresa admirando essa igreja. Aí veio o anjo e disse para João, por que você está admirado com essa igreja? E ele diz assim, eu vou te dizer quem é essa mulher. Você está vislumbrado com os números, com o poder, com o tamanho do ouro, do poder dessa igreja, dessa mulher. Eu vou te dizer quem é ela. Você está admirado, João? E agora vem um anjo e diz, eu vou te dizer quem é a mulher e a besta que está montada, em qual ela está montada, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora João vai dizer quem é a mulher. Quem quer aprender? Quem quer aprender? Depois dessa mensagem, você vai sair daqui desesperado para ganhar seus parentes para Jesus. Quem é essa mulher? O livro do Apocalipse ele prega e ele explica o que ele prega. Prosseguindo. A besta que vistes foi e já não é e voltará a ser. Vou te explicar quem é a besta. A besta é o Império Romano. Foi poderoso, já não é, e vai voltar a ser poderoso. Está falando da União Europeia. Por que eu digo para você que é a União Europeia? Tem 10 chifres. O próprio texto vai dizer que as 7 cabeças são 7 reis, e os 10 chifres são 10 nações. Todo mundo na história sabe que a União Europeia saiu do Império Romano com 10 países. Está tão claro, mas tão claro, prosseguindo o texto. A besta, volta o texto, estou lendo. A besta que vistes foi, já não é e vai subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, olha como isso é sério. Quem estiver na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, vão admirar a besta e vão seguir ela. Isso é o que me assusta. Quem não está fundamentado na verdade vai se admirar, vai chamar isso de avivamento. Continuando o texto, pode ir, verso 9. Aqui tem sentido para quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. A mulher é a igreja. As 7 cabeças é uma cidade com 7 montes. Só tem uma cidade no mundo. Se você digitar agora no Google, agora, e pesquisar cidade, tem como pôr na tela a tela do Google ali? Eu quero que ele faça a pesquisa. Você vai digitar cidade sobre 7 montes, só vai aparecer uma. Eu vou deixar ele fazer a pesquisa para todo mundo ver, para você se assustar. Só tem uma cidade no mundo que está edificada sobre 7 montes. Aonde está a mulher? Vestida de púrpura e de escarlata. Eu não quero que você ponha a pesquisa, eu quero que você faça a pesquisa diante de todos. Põe na tela e escreva cidade sobre 7 montes. Para você ver qual cidade está em cima de 7 montes. Não tem nenhuma outra cidade. Diz o texto, a mulher está sentada sobre 7 montes. Ela se veste de púrpura e de escarlata. Ela é a mãe das abominações da terra. Com ela o mundo se prostitui.
todas as desgraças do mundo vêm dessa mulher por causa da idolatria. Culto a mortos, idolatria, todas as desgraças do mundo vêm dessa mulher. Digita lá. Cidade sobre 7 montes. O problema do Google, que sempre as primeiras pesquisas é pornografia. Se aparecer alguma coisa aí, gente, a gente só repreende. Não é verdade? É verdade. Não sei se vai acontecer aí, mas vamos ver. Olha lá, chega lá. As pesquisas de baixo, que tudo é propaganda. 7 colinas, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Aí, o que está escrito ali, gente? Clica em cima. Você vai ver qual que é a única cidade da terra. O que está escrito ali? Você está entendendo? Só tem uma cidade no mundo que está edificada sobre 7 montes. Veja que o Apocalipse foi escrito 2000 anos atrás. E o livro do Apocalipse diz o seguinte: tem uma cidade a qual a mulher está sentada. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças são 7 montes aonde a mulher está sentada. Só tem uma cidade no mundo que está em cima de 7 montes. Roma, declaradamente falando, o Vaticano. Na realidade são 8 montes. O Vaticano está em cima do 8º, em volta dos 7. Vamos continuar o texto? Pode tirar e voltando o texto lá. Por isso que eu te disse que é sério. Por isso que eu sou contra qualquer união, gente. Vamos continuar o texto. Estava em qual verso? Verso 9. Verso 9. Aqui há sentido, tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre qual a mulher está fundada. A mulher é uma igreja. E ela está em cima de 7 montes. Só faltou Jesus dizer, a igreja é essa. Porque não precisa ser teólogo, não precisa, você já sabe do que eu estou falando. Mais claro do que isso, gente, não existe. Continua o texto, verso 10. E são também 7 reis. 5 caíram, um existe, o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure por pouco tempo. Eu já preguei isso aqui, ninguém chove no molhado. Esses reis falam de papas. Papa no Vaticano, ele tem status de chefe de Estado, ele é um rei. Tem uma linha teológica que crê que esses 7 reis são 7 papas e que o 8º seria o último. A Bíblia não diz que o 8º seria o último, mas diz que ele iria iniciar toda a perdição do mundo. Agora, presta atenção no que você vai entender. Se você vai no Google e você digita lá, quantos papas existiram no Vaticano desde 1929, sua fundação? Você se assusta. O Vaticano, como cidade-estado, só teve, até o Papa Francisco, 7 papas. Não teve mais. Desculpa, até o Francisco 8, né? Até o Papa Francisco, 8 papas. Pode escrever como você quiser. Está lá assim, quantos papas tiveram desde 1929? 8 papas. Olha lá, são 7 reis, 5 caíram. Um existe, o outro não vem. Quando vier, convém que dure por pouco tempo. Esse pouco tempo seria o 7º. Quando eu preguei essa mensagem em 2010, eu disse, esse 7º Papa, ele tem que renunciar para entrar o outro. Foi o que aconteceu. Prossegue. A besta que era e já não é, que é o Império Romano, dela vem também o 8º. E o 8º começa o quê? A perdição. Se você parar para pensar, depois que entrou esse 8º, o mundo virou de ponta cabeça. As ideologias surgiram, o ecumenismo aflorou, o mundo não é mais o mundo de 15 anos atrás. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não está dizendo que ele é o último, está dizendo que ele iniciaria um período de perdição total no mundo. Agora preste atenção, vamos lá continuar, vai lá, verso 12. E dos 10 chifres,
que viste são 10 reis, são 10 países principais que edificaram a União Europeia, que ainda não receberam o reino, mas quando receberem o poder como reis, por uma hora, se juntarão com a besta. Ali agora está falando do anticristo. Gente, presta atenção no que a Bíblia está te ensinando. Prossegue. Estes têm o mesmo intento e entregarão o poder para o anticristo, a besta. Qual é a religião que implanta o governo do anticristo na terra? Você está vendo comigo? Você sabe qual é a religião do anticristo? O ecumenismo. Todo mundo que estiver fazendo ecumenismo está inserido no plano global do anticristo. Porque é a mulher assentada sobre 7 montes, a mulher vestida de púrpura, que aconselha e que produz e que aconselha e implementa o governo do anticristo. Ela que aconselha os reis a dar o poder ao anticristo. E agora eu vejo igreja se misturando. E aí o que me assusta, eu fico triste, que diz: esses cujo nome não estão escritos no livro da vida irão seguir a mulher. Isso não é sério? Quem entende que isso é sério? Quem entende que isso é sério? Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Se eu sou um pastor responsável, eu não posso deixar você ver essas coisas, uma coisa, nem achar normal, e nem quem me assiste achar normal. Não é normal e não vai ser normal. O que acontece? Vamos continuar o texto? Verso 14. Estes quem? A mulher vestida de púrpura, o anticristo, as filhas do anticristo, que é as igrejas unificadas, combaterão contra o cordeiro e o vencerá. Vencerá a igreja por um pouco, matando cristãos. Porque o Senhor é rei dos reis. Vencerão, veja bem, combaterão o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Preste atenção. Está dizendo o quê? O anticristo, a perseguição aos cristãos, só está mostrando que já estão combatendo o cordeiro. Já estão combatendo a igreja. Já estão querendo calar a nossa voz. Mas o texto ali diz que nós vamos vencer. Diz: eu vou vencer. Porque o Senhor é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão eles chamados, eleitos e fiéis. Nós não vamos sucumbir. Você é um eleito do Senhor, irmão. Só por você estar sendo alertado para não se enveredar nesse caminho, é porque seu nome está no livro da vida. Você é um eleito. Os que têm o nome no livro da vida nunca vai aceitar essas coisas como normal. Você vai ouvir um negócio desse, você vai dizer: não, isso não está certo. Lá no Espírito, irmão, eu não aceito, e em nome de Jesus não aceite. Então agora, em nome da paz, do amor, do não sei o quê, põe ali tudo, põe um negócio no copo d'água. Aqui em Campo Largo estão fazendo uma vez por ano. Eles se reúnem, pegam pastores e padres e outras religiões e põem água misturada e cada um bebe um pouco. Poderia eu dizer o nome das igrejas, mas por causa da minha ética eu não vou dizer. Mas eu posso te dizer que a maioria, isso está numa matéria. Para a liderança eu vou mostrar a foto, vocês vão ficar assustados, tem a foto dos pastores, os nomes das igrejas, tudinho. Está lá, ainda faz bonito, faz foto. Eu nunca falei de igreja nenhuma, mas quando eu vi essa matéria me deu ânsia. Nós não estamos nesse mundo para ficarmos confortáveis. Nós estamos aqui de passagem e está chegando a hora da igreja sair da terra. Prepara a tua mala, irmão, arruma a tua mala, que está chegando a hora do cordeiro levar a sua noiva. Você não pode se sentir confortável. Qualquer coisa
que quiser acrescentar algo mais ao evangelho, que quiser fazer você misturar a sua fé, não é evangelho. Eu não preciso de mais nada a não ser Jesus. Eu me assusto. Vamos ver então as provas que essa mulher, a grande prostituta, que está em cima de 7 montes, é a igreja mãe, que dizem ser a primeira, o que não é verdade. Essa igreja nasceu no ano 300, com Constantino. A igreja não tem a sua sede em Roma, ela tem a sua sede em Jerusalém. A igreja não nasceu em Roma, ela nasceu em Jerusalém. Não é Roma que é a cidade santa, como eles falam, é Jerusalém. E nem Jerusalém mais. Jerusalém é uma terra do Senhor, mas a Bíblia diz que espiritualmente é Sodoma e Gomorra. Então vocês veem eles falando na internet, aqui a verdade não é a Bíblia, a verdade é a igreja. Quem já viu isso? Aqui a gente não segue a Bíblia, a gente segue a igreja. Quem já viu isso? Aqui a gente segue a Bíblia, irmão. Aqui a gente não segue a igreja, aqui a gente segue a Bíblia. A verdade absoluta é a Bíblia. Então eles dizem, a cidade santa para eles se torna Roma. Para nós, não é. O evangelho não nasceu em Constantino, o evangelho se desviou em Constantino. Constantino era o imperador romano, que pegou todas as religiões da terra na época, e fundou uma religião e chamou de cristianismo. Ele pegou a rainha do céu, Ista, que vem desde os egípcios, dos primórdios da terra, Ista. Ela se vestia de azul e branco e um véu. Era a rainha do céu, rainha Ista, deusa Ista. Ele pôs o nome nela, chamou de Maria. É a chamada rainha dos céus. O que Constantino fez? Para cada religião pagã, ele pôs o nome de um deus pagão, de um santo, de um apóstolo do cristianismo. Irmão, está na história. Então você vem me falar que a igreja católica inventou a Bíblia? Que o evangelho nasceu em Roma? Na minha Bíblia diz que saiu de Jerusalém, e não de Roma. Na minha Bíblia diz que a Bíblia foi escrita pelos apóstolos 300 anos antes de Constantino desviar a igreja. Nós amamos os católicos. Boa parte da minha família, parte de mãe, são católicos. Devem que vão assistir isso. E oro e choro para convertê-los ao Senhor. Mas pegar e dizer, não, já são cristãos, não são. Eles têm também cristianismo, mas eles têm culto a mortos. Qual é o dia? Finados. Que isso por si só já é uma grande... Eles têm... Não, a gente não é idólatra, a gente admira. Não, irmão. Cuidado. Não dá para misturar. Nós amamos os queridos católicos, espíritas, todos, mas qualquer coisa que não está fundamentada na doutrina dos apóstolos não é cristianismo. Para nós, a Bíblia é infalível. Para nós, a Bíblia é a autoridade maior. Para eles, é a igreja. Para nós, Jesus é o sumo pontífice. Para eles, é o Papa. Para nós, o Espírito Santo é o vigário, substituto. Para eles, é o Papa. Então eles dizem, vigaris filis Dei, substituto do Filho de Deus. Deus não precisa de substituto. Ele está aqui hoje, em espírito e em verdade. Deixe-me te dizer uma coisa, eu amo você, querido amigo católico, mas entrega a sua vida a Jesus. Peça perdão pelos seus pecados, abandone a idolatria, abandone os cultos a Maria. Nós amamos a Virgem Maria, que deixou de ser virgem. Nenhuma mulher foi santa igual a Maria. Maria cantou e disse,
A minha alma se alegra em Deus, meu Senhor, meu espírito se alegra no meu Salvador. Maria chamou Jesus de um Salvador. Maria disse que precisava de um Salvador. Todos nós precisamos. O Papa precisa ser salvo. Todos os padres precisam ser salvos. Os pastores precisam ser salvos. Ninguém está acima de Cristo. Ninguém está acima do fundamento dos apóstolos. E a Bíblia para nós é a palavra de Deus. E ela é verdade absoluta. Então deixe-me te dizer, este é um grande sinal dos tempos. Todos que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro vão se juntar com a mulher. A grande prostituta, a grande meretriz, a responsável por todas as abominações da terra. E o pior não é isso, o pior é que ela tem filhos. Agora eu estou falando dos protestantes, que estão prostituindo o evangelho também, vendendo o que não é deles, fazendo o evangelho um comércio. São filhos da grande meretriz. Pastor, então só a sua igreja é certa? Claro que não. Eu não suporto quando gente começa a atacar a igreja. Eu não estou aqui te dizendo que a mulher vestida de sol é santa. Tem muitos que não se dobraram. Tem igrejas, eu prego igrejas e pastores sérios. Conheço homens de oração, homens de Deus. Mas quando eu vejo um teólogo ir na internet essa semana e dizer assim, homossexualismo não é questão de pecado, é questão de humanidade. Pastor Batista. Não tem nada a ver Batista, a igreja Batista é uma bênção, eu prego para os batistas, mas esse é Batista. Não precisa a gente falar, o povo liga. O povo vai atrás, você é esperto, vai você atrás. São filhos da grande prostituta, da grande meretriz, irmão. Está chegando a hora que você vai ter que escolher seu lado. Moisés disse, quem é do Senhor vem para o meu lado. Quem está com Corã, com Datã, que vá para o lado deles. Vá lá com Corá. Vá lá para o lado deles. Quem está comigo fica para o lado de cá. Ah não, mas a gente dá para fazer o meio. Não dá. Não dá para você ficar fazendo conchavo com o mundo, com idolatria. Não dá. O senhor não iria pregar lá, pastor? Eu vou. E sai correndo depois no final da mensagem. Eu tenho um amigo meu que foi convidado para pregar na igreja católica. E ele foi. Chegou lá e pregou João 3,16. Deus amou muito a maneira. Jesus te ama, você é amado por Deus. E terminou a mensagem. Olha que ele terminou a pregação, o padre pegou a mensagem e falou assim, tá vendo, gente? É igual a nós, não tem diferença nenhuma, não precisa ir para lá. Falei, vai trouxa, quem mandou ir? Para ir lá para fazer média? Um senhor num negócio desse, eu já olho e falo assim, ó. E já deixo uma porta ali que eu posso conseguir fugir. Eu vou lá para fazer igual Elias, irmão. Se o seu Deus é Deus, que ele responda por fogo. Mas o meu Deus não tem rosto. O meu Deus não está crucificado. O meu Deus não tem face. O meu Deus é o Deus do deserto, que não tem nem nome para ser conhecido. Ele é adorado através de seu Filho chamado Jesus Cristo. Não há um mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, que importa pelo qual todos sejamos salvos. Você não vai ser salvo por nada, nem ninguém. Igreja, papa, padre, pastor, todos são comedor de feijão, e se não se arrepender vai para o inferno. Só tem um que nunca pecou. Esse é Jesus, só Ele pode lhe dar a vida, só Ele pode lhe salvar.
Pare de ficar falando com deuses mortos, deuses mancos. Tu fala com ele, ele não pode te ouvir porque ele é surdo. Tu fala com ele, ele não pode estender a mão até você porque ele é cotoco. Tu fala com ele, ele não pode ir até você porque ele é manco. Mas nessa noite eu te apresento um Deus que faz o surdo ouvir, que faz o paralítico andar, que faz o cego enxergar. Um Deus que morreu, que ressuscitou, está sentado à destra do Pai, está aqui hoje em espírito e verdade. E ele bradou e disse: eu não te deixarei órfão, eu volto para vós, eu te apresento Jesus Cristo, meu Senhor. Só Ele é Deus, só Ele é o Senhor, não há Deus como Deus. Não, mas a gente tem que ter tato para falar com eles. Eu vou te falar o tato que Paulo tinha. Então Paulo chegava no lugar, ele mudava o jeito de falar para ganhar os de lá. Todo lugar onde Paulo chegava, ele falava: arrependam-se e creiam no Evangelho. Eu vou te dizer qual é o tato. Esse pastor prega muito sem amor. Eu estou combatendo uma heresia. Estou combatendo uma doutrina de demônios. Nem estou citando pessoas. Se eu for falar de pessoas, eu vou falar com muito amor. Mas quando nós vamos falar de gnosticismos, quando nós vamos falar de paganismo, aí a ira de Deus baixa. Quem aqui crê que Jesus está voltando nessa geração? Eu creio que nós veremos o Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Diz: eu creio que eu vou ver o Senhor. Vamos ver Apocalipse capítulo 13, no versículo 1. Melhor, Apocalipse 18. Porque olha o que Deus fala para esse tipo de gente. Lembra você que no verso 17, o Senhor chama essa mulher também de a grande Babilônia. A Babilônia. Diga amém. E olha o que Deus fala. Deixa-me te falar uma coisa. O que eu vou falar é sério. E eu não tenho nenhum medo de falar. Olha para mim. Isso está ao vivo na internet. O que eu vou falar é sério. Antigamente os pastores tinham coragem de falar isso, perderam a coragem. A Igreja Católica é o estopim da ira de Deus, como você leu comigo. E olha o que Deus fala para quem está lá. Capítulo 18, primeiro. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha um grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Capítulo 18. Prossegue. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Quem é ela? A mulher prostituta. E se tornou morada de misericórdia. Misericórdia, morada de, e você vai lá fazer culto lá dentro, ou fazer culto junto. Diga: o sangue de Jesus tem poder. E continua. Volta. Se tornou morada de demônios, verso 2. E coito de todo espírito imundo. Coito é sexo, viu, gente? Essa igreja espiritualmente faz sexo com os demônios. De toda ave imunda e odiável. E continua o texto. 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram, fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Ela está sobre 7 montes. É uma mulher prostituta vestida de púrpura. Continua. E ouvi outra voz no céu que dizia, agora eu quero que você leia em voz alta, o que Deus está falando? Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. O que Deus fala? Responda. Sai dela, povo meu. Irmão, eu não estou fazendo uma interpretação louca.
Todos os pastores responsáveis antigamente pregavam isso. Passaram a ser políticos calados, profetas sem profecia. O que eu estou falando para você é que essa mulher, vestida de púrpura, assentada sobre 7 montes, que é também a grande Babilônia, que tem por características das suas doutrinas cultos a mortos, idolatração de uma suposta virgem, e santos, vários santos. Ela está sobre 7 montes, que você já viu comigo na pesquisa, que é o Vaticano. Ela é vestida de púrpura escarlata, que é a cor dos bispos. Essa mulher é também a grande Babilônia. Essa mulher é a grande prostituta, e ela tem seus filhos e filhas, que vendem também o evangelho. Ela é a grande arma do diabo, antes do retorno de Cristo. E é essa igreja pagã, idólatra, que vai induzir o anticristo e o governo da besta. Todos que não têm um nome escrito no livro da vida do Cordeiro vão achar isso um grande avivamento, extremamente maravilhoso. Eu já não ponho comentário, porque vão dizer, esse pastor é lunático, então eu não quero nem saber. Mas eu estou aqui, e eu quero pregar um sermão depois, dentro do fundamento. Por que não somos católicos? Por que Deus te tirou de lá? Primeiro, você é povo de Deus. Sai dela, povo meu. O que ele falou? Sai dela, povo meu. Então você é povo de Deus. Então foi Deus que te arrancou. Você foi batizado. Eu vou dizer aqui razões por que não somos católicos. Você vai se assustar. E você vai chorar depois de ouvir isso. Dentro desses ensinamentos das profecias dos últimos dias, você vai chorar até a sua família se converter. Porque se eles têm um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, eles vão sair de lá. Mas eles saem com você orando, pregando. Ontem, eu tenho um amigo muito precioso meu em Campinas, que é o Moraci Santana, que é preparador físico da CBF, Seleção Brasileira, São Paulo 94. E toda vez que eu estou em Campinas, eu saio com ele. Ele é um museu de história de futebol, fico só ouvindo assim, ó. É cada história. Aí ontem eu criei coragem, falei, Moraci, como você se converteu? A esposa dele falou assim, pastor, esse aqui fazia o sinal da cruz por dia mais de 300 vezes. Cada vez que ele passava na frente da igreja, ele fazia assim. E um dia ele foi numa igreja, ele tinha raiva. Porque a igreja católica aceita todas as religiões, menos os protestantes. Você sabe disso. Eles falam que nós somos os fujões. Então, a hora que ele começou a falar da conversão dele, de como ele foi para Jesus e abandonou a idolatria e se batizou, falei, meu Deus, e tem gente destruindo até a história dele. Porque agora já tem igrejas evangélicas que estão dizendo que não precisa batizar católicos, porque são cristãos também, são irmãos. Temos o mesmo Deus. Você sabia que o Jesus do catolicismo não é o Jesus nosso? Você já ouviu um termo na igreja católica chamado mitrário? Mitra era um deus de Roma. Era o deus do Império Romano. Eles tiraram Mitra e colocou Jesus. O Jesus da igreja católica está pendurado na cruz ainda. O nosso ressuscitou. Não é o mesmo. O deles é Mitra. O nosso é o Yeshua HaMashiach. É o Jesus, Filho do Deus vivo. Mas você que está me ouvindo agora, me assistindo agora, você vai querer pegar o resto da mensagem. Porque eu vou te mostrar na Bíblia as razões porque o Senhor nos tirou da grande Babilônia. E eu vou te mostrar na Bíblia como que a igreja católica vai fazer parte dessa implementação para o retorno de Cristo. Ela é o estopim que faz Jesus voltar. Agora diga comigo bem alto, misericórdia. Vamos ficar em pé.